Ele não é o homem com quem me casei. Na solidão tranquila da sua casa suburbana, Kim sentiu uma presença inquieta à espreita do lado de fora da janela da cozinha. Ela olhou. Uma figura parada na rua olhou de volta, o rosto obscurecido pela escuridão. Depois de enxugar os olhos, a figura desapareceu. Ela confidenciou ao marido, James, mas ele rejeitou suas preocupações. Meu bem, você tem tomado sua medicação? Com o passar dos dias, ela percebeu que James se distanciava, fazendo horas extras no trabalho para sustentar as mensalidades da escola particular dos filhos, apesar de ganhar mais do que o suficiente para pagar as contas. A mente de Kim ficou distorcida pela suspeita, levando-a a acreditar que James estava saindo com outra mulher. A distância emocional entre eles só se aprofundou, e ela não conseguia se livrar da sensação incômoda de que algo estava terrivelmente errado. Buscando consolo, ela compartilhou suas preocupações com sua amiga mais próxima, que tentou acalmar seus medos sobre a figura e atribuiu o comportamento de James ao estresse relacionado ao trabalho. No entanto, a figura inquietante do lado de fora da janela persistiu, fazendo-a duvidar das garantias da amiga. Uma tarde, Kim e as crianças voltaram de sua caminhada diária, apenas para encontrar James em casa mais cedo. Uma surpresa incomum. Ele os envolveu em abraços e beijos calorosos, como se estivessem separados há anos. Sua nova atenção surpreendeu Kim, que não conseguia acreditar que ele estava planejando preparar o jantar, uma tarefa que ele nunca havia realizado em todo o casamento. Enquanto eles se reuniam ao redor da mesa de jantar, Kim observava com admiração James demonstrar habilidades culinárias extraordinárias. Era como se ele tivesse um talento que permaneceu oculto até agora. A família conversou alegremente sobre o dia e o clima agradável durante a caminhada. O coração de Kim inchou com uma mistura de felicidade e confusão, perguntando-se o que havia provocado essa súbita transformação em seu marido. A emoção encheu o ar enquanto as crianças falavam sobre seu próximo show de talentos. Kim lembrou James do evento, fazendo-o responder com uma promessa sincera de tirar o dia de folga, algo que ele não perderia por nada no mundo. A surpresa fez Kim ofegar, mal acreditando na mudança no comportamento do marido. Ansiosa por algum tempo a sós com esse recém-atento James, Kim iniciou a rotina da hora de dormir das crianças mais cedo do que de costume. Mas quando eles estavam prestes a fugir para o quarto, ela se lembrou dos uniformes escolares das crianças ainda lavados. Relutantemente, ela desceu os degraus de madeira do porão. Enquanto Kim levava a roupa para a secadora, um fedor pútrido impregnou o ar, enchendo seus pulmões de pavor. Ela seguiu o cheiro, seu coração batendo mais forte a cada passo. Finalmente, ela parou diante do vão da porta e hesitou antes de abri-la. A visão que a saudou estava além de seus piores pesadelos. O corpo sem vida do marido, vestido com as mesmas roupas que usou para trabalhar naquela manhã. Kim caiu de joelhos, soluçando, lembrando-se agora. E enquanto a realidade começava a se desintegrar, o filho a chamava perguntando: "O que temos para jantar essa noite, mãe?" A casa amaldiçoada. A corretora de imóveis olhou para mim. "Tem certeza que deseja comprá-la?" Ela me contou tudo. Aparentemente, a casa estava amaldiçoada. Todas as pessoas que viveram ali morreram exatamente um ano depois. Exatamente. De maneiras horríveis também. Samantha Riley escorregou na escada e quebrou o pescoço. David Lu ficou preso no porão e teve um ataque fatal de asma. Rebecca Jankowski caiu pela janela do sótão a 10 metros do chão. "Sim, eu tenho certeza", respondi friamente. "Mas todas as pessoas que moraram aqui morreram nessa casa, exatamente um ano depois, no aniversário da venda. É que, mesmo com esse preço, não conseguimos vender a casa." "Sim, eu entendo."
Ela estava me irritando agora. Ela não entendeu, a essa altura, que eu estava comprando a casa por causa da maldição e não apesar dela? Eu a imaginei brevemente descendo as escadas como a pobre Samantha Riley. Pelo menos isso a faria calar a boca. Bem, você morreria em 30 de junho de 2025. Ela continuou, com o rosto sombrio. Eu sei. É que é só mais um ano de vida. Eu sei. A casa tá amaldiçoada, você não entende isso? Sim. E então, eu fiz isso. Eu levantei minha mão e puxei meu cabelo. A peruca escorregou facilmente e caiu sobre a mesa. Ela ficou branca, seus olhos arregalados, sua boca aberta em um grito silencioso. Eu tenho 3 meses de vida, eu disse, apontando para minha cabeça, sem cabelos. Câncer de mama, estágio 4. Metástase no cérebro, nos gânglios linfáticos, em todos os lugares. Se a maldição realmente funcionar e eu morrer exatamente um ano depois, terei mais 9 meses de vida. Ela olhou para mim, boquiaberta. Peguei uma caneta da mesa e sorri para ela. Eu tô pronta para assinar. O meu namorado começou a tomar pílulas para melhorar o cérebro. Meu namorado, Brian, é um verdadeiro idiota. Ele continua sendo dispensado do trabalho, é viciado em maconha, sempre sentindo pena de si mesmo. Apesar de tudo isso, ele tem um bom coração e eu o amo por isso. As coisas mudaram quando o seu traficante lhe contou sobre uma nova droga, Brain Speed. Disse a ele que isso mudaria sua vida para melhor, faria dele um gênio. Para minha surpresa, realmente aconteceu. Foi mesmo durante a noite. Eu poderia dizer, olhando em seus olhos, que havia mais vida neles. Não demorou muito para conseguir o emprego. Ele também se tornou consideravelmente mais positivo, sem essa autopiedade. Eu fiquei feliz por ele. Mas é claro que, como qualquer droga, a euforia não dura e, eventualmente, haveria uma baixa. Mas com Brain Speed, ele não deixou de ser inteligente. Na verdade, parecia que estava cada vez mais inteligente, assustadoramente mais inteligente. Mas ele também se tornou agressivo e violento, algo que Brian nunca foi. Ele me bateu pela primeira vez. Aparentemente, fiz o café dele 2 graus acima da temperatura ideal. Ele percebia coisas assim agora. Ele me daria um tapa quando estávamos em nossa intimidade por não ter tido um orgasmo. Ele disse que sabia exatamente onde estava o meu ponto G. Em uma quantidade de aprimoramento cerebral permitiu que ele realmente me fizesse chegar ao clímax. Ele sabia quando eu fingi. Mas ele sabia quando eu fingia, e as surras ficavam cada vez mais violentas. Cheguei ao meu limite quando quis terminar tudo. Ele me disse que eu era uma vadia burra por deixar um deus como ele. Eu disse a ele que iria denunciá-lo à polícia. Ele disse que era infinitamente mais esperto do que eu e faria parecer que eu era a parte abusiva. Com sua habilidade intelectual incrível, eu realmente acreditei nele. Eu me senti como uma refém. Só havia uma coisa a fazer. Eu tinha que matá-lo. Fazendo parecer que foram as drogas que fizeram isso, encomendei uma droga letal não rastreável na Dark Web. Na manhã seguinte, eu acordei com um beijo. Eu disse a ele que fiz seu café na temperatura perfeita e que ele ia gostar do sabor. Sentamos na cozinha, coloquei o veneno enquanto ele dormia, dei-lhe o copo dele e também bebi o meu para evitar suspeitas de sua mente atenta. Ele me disse para olhar para trás por um segundo. O forno ainda estava ligado. Desliguei-o e sentei-me novamente. Bebi meu café e, para o meu prazer, ele bebeu o dele. Eu troquei os copos quando você não estava olhando. Você realmente acha que pode me matar, idiota? Brian disse. Eu acho que você não é tão inteligente quanto pensa. Eu envenenei os 2 copos. Não poderia arriscar que você me enganasse. Eu mal terminei a minha frase quando caí no chão. Eu o ouvi cair e bater com força a cabeça. Nos meus últimos momentos, finalmente me senti livre.
A minha mãe não está bem desde que meu irmão morreu. Ainda me lembro do som quando o carro nos acertou na lateral. Eu estava no banco do passageiro. Nunca mais andarei, mas eu ainda tô vivo. Eu tive sorte. O meu irmão, Rodney, não teve. Ele morreu com o impacto. A minha mãe ficou arrasada. Ela ficava sentada na sala, chorando, olhando para a porta da frente por horas. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela disse: esperando Rodney voltar para casa. Não me interpretem mal. Eu estou com o coração partido por causa do meu irmão, mas eu também sofri o acidente. Parecia que ela se importava mais com ele do que comigo. Então, um dia, ouvi minha mãe gritar de alegria: Ele voltou! Ele voltou! Eu rolei minha cadeira de rodas até a sala. Minha mãe veio da garagem embalando um guaxinim gordo. Mãe, larga isso! É o Rodney. Mãe, isso é um animal selvagem, deve até ter raiva. Não, olha para os olhos dele. Eles são os olhos do Rodney. É ele. Ela o estendeu para mim. Eu devo admitir que eu nunca vi um guaxinim com olhos azuis antes. Eles eram idênticos aos do Rodney. Ela o embalou como um bebê e beijou sua testa. Eu senti tanto a sua falta. O guaxinim se mexeu, lutando contra o abraço. Ele a mordeu, rompendo a pele. A mamãe não afrouxou o aperto por um segundo. Eu tive que seguir. Ela estava profundamente angustiada e não quis me ouvir. Tudo o que pude fazer foi esperar que ela recuperasse o juízo. Cerca de uma semana se passou. Eu a ouvia correndo pela casa, perseguindo o guaxinim, derrubando as coisas, gritando com as sombras. Então, pela primeira vez em semanas, minha mãe preparou o jantar. Ela me chamou para a cozinha. O guaxinim estava em uma cadeira alta, abrindo caminho em um purê de batatas. Ah, Rodney, você adora purê de batatas, não é? Minha mãe riu em meio a respirações superficiais. Ela estava lutando para respirar, babando. Senta, ela me disse. Anda, come. Eu não tô com fome, eu disse. Você é tão ingrato, ela falou. Por que você não pode ser mais parecido com o seu irmão? Eu perdi a paciência. Mãe, esse não é o Rodney. Isso é a merda de um guaxinim. Ela não gostou disso. Mamãe pegou uma faca do balcão. Eu me pergunto, sabe? Talvez depois de morrer, você pode voltar como algo melhor também. Ela começou a se aproximar de mim, com a faca levantada. Peguei a única coisa que estava por perto, uma tigela de água sobre a mesa para o guaxinim. Eu joguei em cima dela. A água espirrou sobre ela e ela gritou de dor, convulsionando, mas era só água. O grito dela assustou o guaxinim, que voou da cadeira alta e começou a morder seu pescoço. O desgraçado cavou fundo até que ela estivesse sangrando loucamente. Ela caiu no chão, parou de gritar e depois parou de respirar. O guaxinim se virou para mim e eu juro que piscou. Acho que ele acabou de salvar a minha vida. Não pode ser. É você, Rodney? A coisa peluda e nojenta se lançou sobre mim e arrancou um pedaço da minha panturrilha. Eu não consigo sentir, mas é uma grande mordida. Merda. Meu marido abriu uma carta do meu ex-namorado. Ontem à noite eu cheguei em casa do trabalho e percebi que o carro do meu marido não estava na garagem. O que era estranho, porque ele geralmente chega em casa horas antes de mim. Liguei para ele para saber se ele estava bem e ouvi seu telefone tocando no quarto. Fui até lá e encontrei o telefone dele em cima da cama, ao lado de um envelope rasgado. Achei que ele devia ter corrido até a loja e esquecido o telefone, até que vi o que havia dentro. Era uma carta do meu ex-namorado, Tiago, com quem namorei antes de conhecer o meu marido.
Na carta, Tiago falou sobre o quanto sentia minha falta e até detalhou alguns de nossos encontros e relações sexuais do passado. Ele disse que pensa em mim toda vez que está com uma garota nova e perguntou se poderíamos nos encontrar no hotel em que ele está hospedado, só para ver se a faísca ainda existe. Meu coração caiu quando li o número do quarto. Eu sei que o ciúme do meu marido é indomável. Ele provou isso com o último cara com quem me relacionei. Mas, droga, Tiago, por que você tinha que tornar isso tão fácil? Disquei o número do hotel, esperando que não fosse tarde demais e ainda pudesse entrar em contato com o quarto 4B para avisar Tiago para não abrir a porta. Percebi que era tarde demais quando ouvi o carro parar na garagem. Desliguei o telefone e desci correndo, ainda esperançosa de que, por algum milagre, meu marido simplesmente fosse comprar uma pizza para o jantar. Mas eu sabia que meu pressentimento estava certo quando ele arrastou os pés para dentro de casa, com uma camisa xadrez coberta de sangue. Ele ergueu os olhos fundos para encontrar o meu olhar e disse uma frase que eu já tinha ouvido antes, uma frase que me causou arrepios na espinha. Pega a pá, me encontra no carro.